Boa tarde. Boa Todo tarde. dia é isso. Eu não sei o que eu cutuco na hora de começar. Boa tarde, gente. Oi, mais um dia aqui. Hoje a nossa conversa é prometida, ok? Nossa, a moça que tem uma crise de riso. Oi, Regi. Oi, lá, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez, né? Que bom. Pode falar. Pro nosso bate-papo. Isso. Como ficou acertado, né? Algumas pessoas colocaram lá o que eles queriam, né? Que a gente conversasse e ficou decidido o MOF, Microorganizador Floral, tá? O MOF é uma ferramenta utilizada pela apometria, né? E é muito fácil de criar, de executar, de aplicar e acho que a gente consegue mostrar hoje até como se faz, né? Bom, mas antes de falar do MOF, do microorganizador floral, é preciso entender como que funciona o MOF, né? Ele é um floral, só que ele não é material, ele é plasmado, mas os efeitos dele, a atuação dele no organismo, né, do ser, é igual a todos os florais. E aí eu vou me reportar àquele que idealizou o primeiro floral, que foi o Dr. Bach, que foi dos florais de Bach, né? Ele deu uma explicação de como os florais atuam no organismo e toda uma questão de como deve ser esta cura, né? E isso serve para todos os florais, inclusive o nosso MOF, que nós utilizamos hoje em dia na apometria, tá? O que o Dr. Bach coloca, né? Eu vou dar uma lida aqui porque são citações dele, né? Aliás, foi muito pertinente porque eu tive no fim de semana um curso com a Cris Coe, ela teve na minha sala, dando o módulo 1 e 2 dos florais de Bach. Então ficou tudo muito vivo, né, na memória. Coincidiu não, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso, eu tinha que relembrar essas memórias. É o momento de falar sobre isso também. É verdade, né? Então vamos lá. O que o Dr. Bach, Eduard Bach, coloca, né? Para encontrar a flor que nos ajudará, precisamos já achar o objetivo de nossa vida. Aí ficou complicado? Não vai não. Vai ficar difícil achar a flor assim. Aquele que lutamos para alcançar, para então podermos compreender as dificuldades que iremos encontrar em nosso caminho e que chamamos comumente de falhas ou fracassos. O que ele quer dizer aqui? O nosso objetivo é superar limitações ou superar nossas deficiências ou nossas dificuldades ou fracassos. Então, o nosso aprendizado, quando estamos aqui na matéria, é sublimar essas emoções, é o aprendizado. Então, eu em desarmonia caio na dificuldade ou nessa deficiência. Então eu preciso é que a gente estava conversando antes sobre essas coisas, né? A pessoa desarmonizada, essa pessoa. Então a pessoa cai naquilo que é a deficiência dela. Então ela já sabe, por exemplo, qual é o seu objetivo. É superar aquela que é a dificuldade, tá? Como eu falo sempre, equilibre suas energias, sim, né? É mais ou menos a mesma, na verdade não é mais ou menos, é a mesma coisa, né? Sim. Que harmonizar, né? E essa é uma ferramenta boa, então, pra gente usar. E é simples, fácil, isso, né? A gente só precisa entender por quê. Funciona. O que ele coloca também, não devemos esquecer que tais falhas ou fracassos, né, que a gente decorrentemente vai caindo naquela frequência e exercendo ou executando a deficiência que a gente tem, por exemplo, a raiva, né? Se eu caio constantemente, é uma prova viva de que eu estou realizando grandes coisas.
porque eu estou no movimento de superar aquilo. Amém. Porque uma pessoa só cai em desequilíbrio quando ela está na vida. É verdade. Quando ela está se propondo a mexer em coisas, a organizar coisas. E aí vem, né, a turbulência para que ela aprenda. Se ela ficasse isolada num cantinho, um eremita na montanha, é lógico que ele não ia ter raiva de ninguém. Lógico. Então ele não ia ter o aprendizado que ele precisa ter. A mesma coisa nós, quando a gente se isola, se fecha do mundo, não é o nosso aprendizado aquilo. O aprendizado está na convivência e justamente na superação disso. Então, os florais, eles não atuam diretamente na doença. Qual é o papel, então, do floral? Isso falado pelo Dr. Bach. Ele aproxima a frequência da nossa divindade ou da nossa essência com os valores positivos, que para nós em desequilíbrios estamos bem afastados. Então ele ativa o aspecto positivo, que ele chama de virtudes, para que a gente sublime aquela situação desfavorável que está acontecendo. Então ele não atua na doença, como a medicina, né, alopata, a nossa medicina aqui. Ele atua na causa, que são o quê? As emoções. Sim. Né? Ou desequilíbrios mentais, emocionais e energéticos. Ele atua neste campo. Como? Nos aproximando da essência, para que as virtudes venham. E eu me fortalecendo na minha virtude, eu não entro na frequência da deficiência. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a raiva e que costuma alimentar a raiva das pequenas coisas, qual seria a virtude a ser trabalhada ou conectada? A paciência. Então o floral vai atuar na essência dela, gerando paciência. E aí aquela turbulência, quando chega, não vai fazer com que o desequilíbrio venha. E a gente vai olhar com toda a paciência do mundo, compreender a situação, fazer o possível, colocando os limites de uma maneira bem mais compreensiva do que simplesmente agir, né, instintivamente. E é interessante que ele colocou fez essas colocações em 1930. Caramba. Pois é. Acho que nem a vida nem era tão estressante. Eu acho que não tinha internet. Agora, tá frio. uns caminhos para que a gente descubra, né, o que eu preciso trabalhar em mim, né, que seriam as virtudes que eu preciso trabalhar. Porque aquilo que eu já tenho, que já está assentado, ou os meus conhecimentos, que já vêm com a minha essência, eu não me incomodo, não me salta aos olhos e não me agride, porque eu já trabalhei de alguma forma aquilo até em outra existência. Mas nessa não. Então tudo que me incomoda é porque eu tenho que trabalhar em mim. A gente ouve isso em várias filosofias, né? Então ele coloca assim também, mas aí tem um outro olhar que eu não tinha percebido até então. Se incomodar com a dor do outro, né? É porque a semente daquele desequilíbrio do outro está dentro da pessoa e acende. Então por isso que eu quero cuidar do outro, né? Porque eu tenho aquela deficiência também. Então eu reconheço como um irmão ou como um igual. Então tá aí um outro olhar também. Não é só me incomodar com o negativo, teoricamente, do outro. Mas quando a dor daquele irmão, para mim, soa mais pesado do que a do outro, e o do outro eu nem dou tanto valor, é porque eu tenho aquela dor em mim. Então ressoa em mim. Então já é um outro aspecto para eu tentar trabalhar também, né? Através de virtudes. Bem interessante. Ninguém cura ninguém, né? Isso também a gente sempre trabalha. A pessoa é que tem que achar isso dentro dela, né? Então nosso caminho é ajudar a encontrar este caminho dentro dela, harmonizando os desequilíbrios. Isso é um floral. Ele ajuda a pessoa a encontrar o caminho dentro dela, né? Que harmoniza. Harmoniza esses desequilíbrios.
ele acorda a centelha divina e ajuda a trazer os seus conhecimentos ou o seu propósito ou as suas virtudes à consciência presente da pessoa. Aí que está o grande X. Na maioria das pessoas, quando tomam os florais, e no caso do MOF também, ela precisa de um tempo para que isso aconteça, né? Não é assim, né? Tanto que o nosso MOF, ele tem uma duração de 7 dias dentro do organismo da pessoa, né? Para promover a tomada de consciência. Então ele chama a pessoa, né, para a parte divina e pura, para sublimar aquela situação que ela está vivendo, né? Trazendo o oposto do desequilíbrio, né? A virtude que é oposta ao desequilíbrio. Para combater, para equilibrar. Sublimar, porque não existe guerra. Sim. É algo tranquilo, né? É engraçado que sempre que se fala de algo divino, superior, não se pensa em combate, não é? O que a gente pensa? Em compaixão. Então, ter essa compaixão pelas pessoas que estão gerando aquele caos é o papel da divindade. E aí eu tenho um olhar diferente. Mas essa compaixão, o que é compaixão, né? Eu tenho a ferramenta paixão para conduzir ou acompanhar o outro naquilo que ele precisa. Porque o ser apaixonado, ele não julga, ele aceita o que vem, né? Ele faz sem querer algo em troca, né? Então, a compaixão é essa relação sem vínculos diferentes do que simplesmente querer o melhor para o outro. Por isso que falam que o apaixonado é bobo, né? Não vê, ele está fazendo isso com você, você não enxerga, porque ele fica sublimado numa situação. Só que aqui no caso, né, deixa de ter a questão carnal, né, química, orgânica, e passa a ser algo bem mais sutil, que é realmente de ajudar o outro, com compaixão, sem julgamento, aceitando, compreendendo. Então, trabalhar com os florais, sejam eles quais forem, porque existem muitos por aí. Tem os de Saint-Germain, tem os de Minas, tem N florais que são criados, né? Inclusive os nossos MOFs. Mas todos eles trabalham nessa questão. A gente se alimenta do floral, ele trabalha em níveis energéticos, né, para me aproximar das minhas virtudes, que é a da minha essência, alimentando elas, fomentando elas dentro de mim, para combater ou sublimar as dificuldades que eu estou toda hora me emperrando e decaindo no meu propósito. Porque se eu alimento a deficiência, se eu continuo sendo esse ser instintivo, animalizado, eu fico bruto, né? Violento. Mas não é brincadeira. Fico violento, né? Então, e a divindade não tem violência. É isso que a gente precisa colocar em mente. E todos nós somos seres divinos e temos a divindade dentro de nós. A gente só precisa se conectar com ela. Tira o tá? animal. Deixa a divindade. Deixa a divindade. Então, nas pessoas normais, ditas normais, como que é feita então essa sintonização, essa harmonização, essa aproximação do meu eu superior com o meu eu inferior? Ou do meu eu espiritual com o meu eu carnal? Ou da minha essência com a minha personalidade? Porque tudo são nomes diferentes para a mesma coisa. Né? Como que é feita essa aproximação na maioria das pessoas ou da população? Para o sensitivo, ele tem um insight na hora, tem a intuição, tem isso, tem aquilo. Mas na normalidade aí das pessoas, não. É através do sonho. Os sonhos é que são os reveladores, né? E ele acorda com uma sensação decorrente do sonho que teve. Por isso, nos atendimentos, a gente sempre pergunta, tem sonhado? Porque é normal, em qualquer tratamento espiritual, que as pessoas comecem a ter sonhos vívidos, né? Claros, e que lembre deles. Porque é a conexão, na maioria da população, né?
Então, muito legal, né? Perguntas? Dúvidas? Não. Deixa eu ver o que eu posso falar mais. Legal, né? Eu vivo numa vida atabalhoada, vivo um instinto, né? Mas aí eu percebo que algo está estranho, que eu estou me irritando fácil, que eu estou sem paciência, ou qualquer outra coisa que seja a minha deficiência, né? O que ele coloca? Quando o defeito é descoberto, o remédio não consiste em lutar contra esse efeito, nem usar a energia e a força de vontade para suprimir o erro. Eu não tenho que lutar contra, eu tenho que aceitar. Eu sou assim, né? É a aceitação de que eu tenho aquilo para mim. Mas no firme desenvolvimento da virtude oposta. Desse modo, eliminando automaticamente da nossa natureza qualquer vestígio de transgressão. Então, se eu vejo que eu estou com raiva, nervoso ou impaciente, e eu, através dos florais, começo a trabalhar a paciência, vai vir uma vozinha que vai dizer, não vou reagir, não, calma, respira. E a pessoa começa não combater a agressividade, mas trabalhar a virtude oposta, que é a paciência. Eu alimento a paciência. Isso é a superação da deficiência, né? Combater um defeito aumenta o poder dele, mantém nossa atenção fixa na sua presença e nos leva a uma verdadeira batalha. Então, se a gente fala dentro das energias ou das terapias, eu vibro aquilo que eu penso ou que eu sinto. E se eu fico falando, eu sou nervoso, eu sou nervoso, eu sou nervoso. Então o que eu vou atrair? Situações que me geram nervosismo, né? Então isso é alimentar a deficiência, né? Comigo tudo dá errado. Comigo tudo são crenças, né? Que aí são mentais, crenças limitadoras. Mas ela cria essas deficiências. Nesse caso é como aquela história de alimentar o leão, né? Isso. Você tem que alimentar o positivo, né? Sim. E deixar o... Então, se você sabe que aquilo está gerando o estresse, o desequilíbrio ou a doença, então você tem que alimentar a virtude oposta. Sim. Tá, se eu entendo que tenho isso, então eu vou ser paciente. É isso o meu aprendizado. Então, procure coisas que te deixem tranquilo. Técnicas que te favoreçam a ter a paciência, né? Enfim, aí existem N situações, né? Esquecer a falha e se esforçar conscientemente para desenvolver a virtude que a torne possível. Esta é a verdadeira vitória. Então, o caminho me é mostrado através da turbulência e eu reagindo. Então, se eu sei que não está fazendo bem para mim, eu tenho que ir no sentido oposto daquilo, porque senão eu alimento o negativo, né? Então, é interessante esses olhares, até para a gente começar a perceber no nosso dia a dia quem sou eu e o que eu preciso superar nessa minha trajetória de vida, né? Falamos muito em harmonização no Feng Shui. E aí até tem a tabelinha, né, do que alivia, né, do que alivia e do que promove lá. Claro que eu estou atuando de forma externa para tentar mudar padrões aqui dentro, né, que vai reverberar. Mas o floral também faz isso, é a mesma coisa. Só que são técnicas diferentes de atuação na vida da pessoa, né? Outro grande fator de êxito é que devemos ter gosto pela vida e olhar a existência não meramente como um dever a ser cumprido, com tanta paciência quanto possível, mas desenvolver uma verdadeira alegria na aventura da nossa jornada por este mundo. Então, não é passar, né, pela turbulência ou pela vida simplesmente entendendo que é desafios. É, na verdade, se sentir alegre, feliz, contente pela própria existência ou pela encarnação, né? Para fazer valer a pena.
e realmente sentir que a vida é isso, é aprendizado, né? Por isso as turbulências vêm, né? Tudo bem? Sim. Sim. Bom, então, recapitulando rapidinho, os florais atuam nos níveis mental, emocional e energético, fazendo com que as virtudes da nossa essência, da nossa divindade, sejam alimentadas ou fortalecidas para que elas se aproximem da personalidade, do ego, do eu carnal, né? Que é essa vida que nós temos aqui, que seria inconsciente. Então, é fazer essa harmonização, né? Então, não é que ele cura a doença, ele vai nas causas. Fortalece a virtude que vai trazer a tranquilidade e a paz para a vida daquele ser. Sim. A doença física nada mais é do que um reflexo de somatização, né? Ele foi somatizando e estoura em algum lugar. Bom, e os nossos MOFs na apometria? Tem as mesmas condições e o mesmo efeito, tá? Porém, as flores, né, elas foram... Vamos ver se Não, dá pra ver. Dá? Dá. Vou colocar algumas, tá? As flores, elas foram, na verdade... Vou colocar aqui embaixo. Tá. As flores, elas foram canalizadas, né, pelos médiums, enfim, pelos sensitivos que trabalhavam com o Dr. Lacerda, que foi o criador da apometria. Isso foi transcrito, né? Foi desenhado, na verdade, o que se estava vendo, mas o que a gente vai entender é que essas flores, elas devem ter volume, a gente chama de tridimensional, deve ter forma, tamanho, tá? Eu preciso, na verdade, plasmar essas imagens na minha mão. Eu queria que você explicasse mais o que significa plasmar, para um Tá. leigo, vai. Tá, ok. É criar, tá? Dar forma, mas energeticamente. Isso é plasmação, né? É você criar mentalmente e colocar volume. Quem mexe com energia consegue sentir a energia nas mãos, né? Um volume. E aí você está plasmando, você está usando o nosso ectoplasma para dar forma. Um clarividente ou um vidente conseguiria ver o que a gente está mentalmente criando, e o nosso organismo pega o nosso ectoplasma e cria essa forma. E nós vamos estar criando os MOFs, né? E é um bom exercício, né? Para que a gente saiba também o quanto o pensamento é criador. Ah, né? sim. A mente é que nos faz semelhante ao eterno, né? Isso. Deus cria, né? E nós também através da nossa mente, né? Nós somos seres criadores. Então nós temos os MOFs. Eu separei alguns, talvez não dê tempo de ver todos, mas por exemplo, este aqui é o equilíbrio das emoções. Então é uma florzinha muito puxado para um rosa, né? Dá para ver bem? Esse? Sim. Dá. Tá? Um miolinho amarelo e uns raiozinhos rosas. Eu vou ter que plasmar essa flor aqui. Pronto. E esse MOF é sempre usado em qualquer trabalho ou casa apométrica como sendo o principal, porque a pessoa precisa ter o equilíbrio das emoções, né? Então eu vou plasmar na minha mão, né, essa florzinha, vou imaginar, desta forma, né, essa flor, e vou imaginar ela com volume mesmo, sim, né? Dessa forma que desse jeitinho, né? As cores aqui, elas é como se fossem as frequências da cromoterapia. Então ela precisa ser rosa, o amarelo traz clareza e consciência, e os raios ou os raminhos significa que elas estão expandindo isso dentro de nós, tá? Este aqui, MOF para depressão. Ó. Esse é muito importante, gente, ó, que é a cor harmônica. Porque hoje em dia, né, só se fala em depressão. Pois é. Então é interessante, ó. O que nós estamos vendo? O que é interessante neste desenho, tá? As pétalas, ou a pétala, parece um coração. Sim. Tá? Rosa,
né? Ele tem 4 filamentos que está ligando os 4 corpos inferiores, a cor amarela trazendo clareza, e o caule, né, a folhinha, enfim, azul, que é para trazer ou ancorar o quê? A tranquilidade, né? Porque a depressão é uma sensação de vazio, enfim, de negação daquela situação, e a pessoa quer fugir da realidade, né? Mas ela precisa ter a amorosidade, que é a compreensão, a clareza, né? A harmonização dos seus corpos, porque tem situações mais drásticas na depressão, onde o corpo físico padece, né? Não quer comer, não quer tomar banho, né? E com calmaria. Nada é feito de forma atabalhoada, né? Agitada, agressiva. Então esse é o MOF para depressão. Seria o remedinho, né? Para depressão. Lembrando que a atuação dos florais, ou do caso do MOF, microorganizador floral, é de 7 dias. E ele vai ficar nesse organismo fazendo esse processo. Então é normal que a pessoa tenha bastante sono para ter essas conexões, para ter essa sensação, né? O que acontece é que a pessoa, enquanto estiver tomando este floral, né, o MOF, o álcool ele corta o efeito do MOF. Porque todo o álcool gera dificuldade nas sinapses do cérebro, né? Sim. Então ele corta o efeito das lembranças ou dessa aproximação para o físico, da essência da divindade para a nossa personalidade, que é o corpo físico, né? Uhum. Então o álcool e drogas cortam o efeito do MOF. Então é interessante que a pessoa tenha um períodozinho de abstinência, né? Bom, MOF para aceitação de maternidade e paternidade. Tá? Vamos lá. O que nós estamos vendo aí? 3 florzinhas. Por que 3? Porque 3 é o número da divindade, da manifestação, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? Brahma, Vishnu, Shiva. Sempre se reconhece a trindade ou o triângulo como sendo o símbolo da divindade. Então 3 flores para gerar o que? A manifestação, né? Azul para trazer tranquilidade nesse processo de manifestação, rosa para trazer a amorosidade, o amarelo para trazer a consciência e a clareza, né? E com carinhas felizes. Tá bom? Então a gente precisa plasmar ou criar, né, essas 3 flores dentro da nossa mão, ok? Daqui a pouco ele vai ensinar. Vamos ensinar. Esse aqui eu não vou falar dele, tá? Porque ele é mais complicado, deixa para uma outra, que é o ajustador de subníveis, aí teria que explicar o que é isso. Uhum. Ó, MOF para dependentes do álcool. Tá? Então o que nós estamos vendo, né? Uma flor verde, que é a cura, que é a saúde, o amarelo, que é a clareza, né? A percepção, e a gente percebe que na própria flor existe uma aura amarelinha em volta dela toda. E azul também, né? Tem um nuance de azul. Os nuances de azul para trazer essa tranquilidade que vem de cima. Então o MOF ele foi criado justamente para trazer essas sensações mesmo, né? Saúde com consciência, porém trazendo a consciência ou percepção de um todo. Por isso que o amarelo está envolvendo toda a florzinha. E o azul, né, trazendo a tranquilidade para esta pessoa que está se utilizando do MOF. MOF para harmonização de polaridade. O que é a polaridade? Todos nós temos um aspecto, 2 aspectos dentro de nós, né? Masculino, movimento, e feminino, que é a introspecção, a intuição ou a educação, né? Nós temos 2 hemisférios, nosso corpo é dividido em 2, isso é por causa da polaridade, tá? Nós temos as 2 energias dentro de nós. E o equilíbrio está em você saber utilizar as 2. Então, uma pessoa muito
brutalizada, Rude. agressiva, rude, ela precisa da harmonização de um aspecto afetivo, né? De amorosidade. Isso tem que estar equilibrado, independente de ser homem ou mulher. A gente fala o nome masculino e feminino, algumas pessoas já associam a homem e mulher. Não é isso. Não é isso. É a energia masculina e a energia feminina, né? Então, precisa-se haver este equilíbrio, né? Dentro de nós. Desequilíbrios do metabolismo. Esse também é bastante usado nas casas de apometria, quando dão os passes, né? O que ele está mostrando para nós? Uma flor verde com umas nuances de amarelo, ou seja, cura, com clareza e consciência, tá? O tom vermelho trazendo o movimento, né? A aceleração ou agitação. Por quê? Porque o metabolismo está desequilibrado. Para ele estar em desequilíbrio, significa que ele está sem energia. E vermelho é energia, né? Mas não tanto também, né? Foi bem dosado. Foi bem dosado dentro do próprio desenho. Uhum. Aí nós temos o amarelo, o verde e de novo o azul, para trazer a paz e a calmaria e a tranquilidade. Os próprios morphs trabalham bastante com o azul, que é justamente a calmaria, para a gente ver que a agitação não faz parte do ser divino. Sim. Sempre que se vê, eles falam pausadamente, tranquilamente, não é? Isso é um ser divino. A gente sabe que é equilibrado. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse aqui eu também não vou falar agora não, que é o Virgem. Deixa eu ver se tem algum outro que eu possa falar. Anemia, dependente químico, de ordem sexual. Vamos lá. Ó, MOF para problemas de ordem sexual. Tá vendo? Isso já é uma flor um pouco estranha. Pelo próprio problema. Mas vamos lá. Aqui sim, não tem nenhuma nuance de cor, é só o amarelo. O que que significa então, né? Dentro desse que parece um borrão, né? A pessoa precisa ter consciência, literalmente, né? Do propósito, do que ela quer, do porquê daquela necessidade que ela está tendo, ou daquela dificuldade que está tendo dentro da ordem sexual. Não significa opção, não é nada disso. Sim. Né? Problemas de ordem sexual seriam desequilíbrios mesmo orgânicos, né? Imagina a pessoa que necessita, né, de sexo o tempo todo. Como Sim. se chama? Compulsão. Uma compulsão. É exato. um problema, né? É um problema. Precisa ser trabalhado. Então Porque, é legal. então, por que precisa ser trabalhado? Porque a pessoa, ela usa da energia sexual não para procriação e também não é para o prazer do outro, e sim em si. Então é puro ego. Faz das outras pessoas objeto. E às vezes nem o prazer dela também geralmente quando é compulsão, quando acaba o ato ela se sente culpada, né? Porque Sim. muitas vezes é compulsão, né? É uma doença. É uma Mas doença. por que se sente culpada? Porque não é por prazer, não é por fazer o outro feliz, não é por causa do companheiro que quer vê-lo feliz, não existe troca. O compulsivo só pensa nele, e isso é animalidade, isso é brutalidade. E a essência vem com todo esse sentimento para fazer com que ele perceba que aquilo não é o adequado. Exatamente. Fugiu da normalidade, né? Então, é literalmente trazer clareza e irradiar clareza para essa consciência daquilo que está se colocando como dificuldades, né? A frigidez também é um problema de ordem sexual. Sim. Né? Porque ela não sente prazer, a pessoa, né, não sente prazer. Mas ela é casada, mas o outro existe família, tem uma pessoa interessada. Então, o quanto que ela vive só para ela, pensando só nela e não para o outro também. Então, tudo tem que estar em equilíbrio, né? Todas as energias. Então, esses são os MOFs,
né, Tá. usados pela apometria. Na apometria, tudo é mental, né? Justamente é uma técnica que veio para desenvolver em nós esse potencial. Então, as recomendações que temos é que a gente realmente crie, feche os olhos e crie essa forma, pensamento, em nossas mãos e emane para as pessoas, né? Promovendo durante esses 7 dias esses equilíbrios energéticos, tá? Como que se faz isso? Aí eu vou ter que mostrar, né? Você pode demonstrar em mim e na Mônica. Com certeza, é sempre benéfico. Primeiro, não tem contraindicação, tá? Se você tomou um MOF e sabe que se você não quer os efeitos dele, tome um álcool, tome uma cerveja e cortou o MOF. Agora, é interessante que quando a gente coloque o MOF, a pessoa entenda que ela está em tratamento, por alguma razão. Senão ela não procuraria o terapeuta, senão ela não quer se desfazer do vício. A gente tem um MOF do álcool também. É aquele. Esse aqui. Dependente do álcool, tá? Então, tem o dependente químico, tem para várias A situações. gente vai falar sobre esses hoje, né? Sim. E na próxima semana a gente fala sobre os outros. Tá bom? Okay? Então, dá tempo de mostrar, né? Como que a gente pode estar fazendo, né? Então vamos lá. Primeiro, o MOF. Pode ficar, cara. Pode ficar aqui mesmo? Pode. Eu mudo. Ok. Consegue virar de ladinho para mim? Não, de costas. Ah, de costas, é verdade. O que acontece, né? Aonde que eu vou... Ela não vai tomar que nem um floral. Então existe uma parte do nosso corpo que é muito sensível. Dá para me ver todo? Não? Dá. Tá? Que é essa região aqui, ó, a base da nuca, tá? Que a gente chama de bulbo também. Então é por aqui que vai entrar o MOF, tá? E quando ele entra nessa região, ele atua diretamente na pineal. E é a pineal que vai promover as descargas elétricas energéticas responsáveis para fazer essa harmonização do eu superior com o eu inferior, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Deixa eu ir mais para trás. Pode ficar assim mesmo. Pode. É que aqui que estava me incomodando. Então, eu vou colocar na Carmen o MOF para equilíbrio das emoções, tá? Então, sempre que a gente trabalha com alguém, mentalmente a gente precisa pedir licença, né? A pessoa também nunca está só, então ela tem um mentor espiritual, um anjo da guarda. Então, é de bom tom que a gente peça licença, né? Então, mentalmente, eu vou falar em voz alta para vocês saberem. Eu peço licença ao eu superior, guias e mentores espirituais da Carmen, para que essa energia de cura se faça presente. Pronto, eu entro em sintonia, tocando, né, nos ombros. Então, pronto, já criou uma energia compartilhada entre nós. E eu vou pedir para que os meus mentores também atuem nessa plasmação, porque é eles que colocam, na verdade, o potencial, a carga energética. Eu crio nesse mundo material com a minha energia, mas a dosagem energética quem põe são os mentores. Então eu vou plasmando na minha mão, eu dou pulsos para que isso aconteça. Então eu peço um MOF para equilíbrio das emoções. Sentir que essa energia está aqui, eu emano através dos pulsos aqui na nuca da pessoa. Pronto. Vou colocar mais um na Carmen. Vamos ver qual. Não, a harmonização da polaridade. Este aqui, ó, azul e amarelinho. Então, criando o MOF para harmonização da polaridade. Mentalizando a florzinha. Okay. E colocando. Ok. Vamos ver mais um. Desequilíbrio do metabolismo. Todos nós, de alguma forma, temos algum desarranjo, vamos colocar assim, glandular.
por conta da idade, da alimentação, de uma... Essa conversa tá ficando feia. Acho melhor não falar. Mas é verdade, sente sempre uma... Fala que isso vai manter jovem. Sim, porque é o equilíbrio do metabolismo, né? Verdade. A gente revitaliza as glândulas. Não, mas eu tô né? brincando, mas é verdade. Principalmente as mulheres, né? Sim, a questão do cálcio, a perda, né? A osteosporose, tudo que é de desgaste. E da menopausa também, dá um grande desequilíbrio, né? Sim, energético e afeta também emoções, né? Metabolismo. Sim, então nós vamos trabalhar o equilíbrio do metabolismo. Então, criando, né, plasmando esta flor. E colocando. Pronto. Para que a pessoa não fique tonta, né, a gente costuma, sempre depois que trabalha com alguma prática energética, aplicar a cor azul, que é para tranquilizar e selar essas energias. Então eu mentalizo a cor azul e passo, né, em volta dessa região que foi afetada, né, pelo tratamento. Pronto. Ok. Simples assim. Agora vamos colocar a Mônica, vamos também. Vamos ver o que a Mônica precisa. Coloca Meu todos. Deus do céu. Ave Maria. Saindo de trás dessas câmeras. Vamos lá, Mônica. Olha, vocês vão conhecer a Mônica. Pronto. Eu vou assumir aqui a direção. Isso. Relaxa, né, Mônica? Relaxada. Pedindo licença ao eu superior, guias e mentores espirituais da Mônica, para que essa energia de cura se faça presente. Sempre a gente vai trabalhar com o equilíbrio das emoções, tá? Então vou colocar, porque é sempre válido, né? Que a gente tem esses equilíbrios. Plasmando, equilíbrio das emoções. Eu acho que a pessoa não sabe colocar pergunta, né? Será? Também o equilíbrio do metabolismo, tá, Mônica? Obrigada. Plasmando o equilíbrio do metabolismo. Quem tiver perguntas sobre, pode colocar aí as perguntas. Ok. Dos que nós vimos hoje. Abafa. Colocou equilíbrio? Tá depressiva? Não. Coloca da depressão. Pode Não, colocar. não, tudo impressionado. Você tem aceitação de maternidade, paternidade? Sim. Vamos trabalhar. Esse MOF trabalha não só ela como mãe, mas como filha, né? A coloca. Para aceitar, às vezes, aquilo que nos foi imposto, que é uma família que é imposta, né? Por conta de escolhas kármicas e tal, eu venho com aquele pai, eu venho com aquela mãe. Às vezes a questão de rejeição, né? De pais que são separados, o pai que nunca mais viu, sumiu, a mãe, etc. Então existe um problema a ser trabalhado aqui com relação a esses vínculos, que são fortes, né? Que é de maternidade e paternidade. Então nós vamos trabalhar aqui o MOF do equilíbrio, né? De maternidade e paternidade. As 3 florzinhas. Colocando. E vamos agora colocando a luz azul, para que ela não fique tonta, não tenha nenhum desconforto. Pronto, ok. Tá bom? Tá ótimo. Ficar equilibradas agora. Vai ser uma casa feliz. Isso aqui vai ser um local feliz porque as pessoas vão ficar equilibradas. É isso mesmo, esse é o Não que a propósito. gente não seja. Não, a gente quer ficar um pouco mais. A gente vai ficar mais. Abaixo. Bom, até aqui alguma dúvida? Acho que não, né? Vamos aguardar, né? Então, vamos. E assim, qualquer pessoa pode fazer isso, Sim. gente. Não precisa ter essa dúvida, né?
de que se eu for criar, aí não vai funcionar, porque eu nunca... Não. Começa. Tenha fé E começa a experimentar, coloca aí no amigo, na mãe, no filho, no marido que está precisando. Sim. E vai exercitando isso. E você vai ver os resultados e isso vai te dando fé, vai te fazendo acreditar e aprender que a mente é criadora, né? Que a gente pode sim criar até mesmo um remédio, uma necessidade, né? Como esses morphs, tá? Isso foi trazido para nós pela espiritualidade, né? Então a gente tem que usar sim, aproveitar o que nos é dado, né? Com certeza. Né? Com tanto amor e com tanta dedicação, né? E começar a usar isso e aproveitar essa ferramenta, ok? Ok. Semana que vem, então, a gente vai falar de outros MOFs, né? E falar um pouquinho mais deste tipo de terapia, né? Para que a gente vá percebendo que as terapias, elas não vão na doença, né? Sim. Mas é sim promover as transformações dentro do ser, é de dentro para fora, são posturas, né? São mudanças internas que precisam ser feitas para que todo mundo possa ser feliz, né? E esse aprendizado, eu achei super bacana a gente falar sobre isso, porque vem de encontro ao que eu falo todos os dias para vocês, né? Que o mundo não muda, que a gente muda, o nosso olhar muda, né? E transforma tudo. E que a gente consegue, assim, ser feliz, ou pelo menos, né? Ter entendimento do que se passa e ter ferramentas para passar por isso com mais suavidade e aprendizado, né? E essa é uma delas que é fantástica e bem simples, se a gente for analisar, né? Como tudo que é divino, né? A simplicidade é em primeiro lugar. Quem faz a dificuldade, quem cria as técnicas mirabolantes, tudo é o ser humano. Sim. Porque tudo é feito dentro da simplicidade. A natureza é simples, é harmônica, né? E as técnicas e curas espirituais também são assim, né? Simples. E se você ainda não se descobriu nisso, né? De repente vai despertar aqui, né? O desejo pelo conhecimento, por ser criador, né? Da sua realidade, da sua cura, das coisas que você necessita. E se você já tem esse donzinho, né? E já sabe, já tem aquela intuição, aquele desejo para este lado, é uma ferramenta a mais, mas o importante é que a gente comece sim a exercitar isso, a usar e tenha interesse em aprender, tá? A gente passa aqui, né, uma boa parte do conhecimento, mas você pode buscar e continuar se aprofundando, sentindo-se harmonizado com isso, né? Buscar cada vez mais, né? Esse tipo de aprendizado, né? De história, a gente vai estar sempre aqui falando sobre essas coisas. Nós vamos indo no nosso assunto, cada dia mais, para que vocês possam evoluir, né? Continuar a caminhada, expandir o conhecimento, a mente e tudo mais, ok? Gratidão, gente. Queria dar um beijo para minha Cris Coia, minha mestra de florais de Bach, que deu uma clareza no final de semana, tá bom? Beijo. Cris. Para você também. Gratidão. Regis.